Boa tarde a todos, irmãos e irmãs. Seja bem-vindo, Eugênia, Teles. Paz e luz a todos. Que a doce e serena paz do Mestre Jesus nos envolva nessa tarde de estudo de hoje. Para tanto, solicito a nossa irmã Sil Camargo que faça a abertura desses estudos. Por gentileza, Sil, suspende a mãozinha. Eu estou descendo é com você. Um beijo em vossos corações, meus irmãos. Tudo, mas tudo de bom mesmo. Paz. Olá, boa tarde a todos, meus amigos queridos. Décio, a Lívia, a Pátia, Obrigado. Flor, Barbosa, Dona Dininho, Observador, Beatriz, Arnaldo e Eugênio. Um beijo no coração de vocês. Obrigada pela presença, onde hoje vamos estudar o livro A Gênese, capítulo 14, Curas, Transfigurações e Manifestações Físicas. Então sejam todos bem-vindos, e sendo assim, eu peço licença para fazer a nossa prece de abertura. Simba, seja bem-vindo. Então vamos elevar nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre amado e tão querido, deixar de lado um pouquinho nossas preocupações, nossos medos, nossas angústias, e agradecer a Jesus por tudo. Assim, vamos iniciar com a linda oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Que tenhamos então um estudo de muita paz e de muita luz. Que Jesus, a espiritualidade, ele o nosso amigo Décio para fazer o estudo. Bom estudo a todos. Passando, Décio, obrigada. Deus seja louvado, minha irmã. Simba, ligeirinho, Yara e bom retorno, Lívia Queiroz. Simba, eu estou com saudade do dileto amigo. Eu não sei se você está nos States, nos Estados Unidos, ou está aqui, mas isso não importa. A gente sente sempre mais feliz, um prazer muito grande tendo essas pessoas aqui. E novamente, meus irmãos, eu, em nome dos protetores dessa sala, eu desejo não só aos espíritos encarnados, mas aos espíritos dos dois planos, muita luz, muita paz, e que seja sempre, como disse a nossa irmã e parceira Sil, direcionado para o propósito de bem servir. E como sempre, meus irmãos admiradores e amigos da doutrina dos Espíritos, eu solicito que coloquem um número de 1 a 288 na área de texto, porquanto, com retorno, Lívia Queiroz, vamos ler uma mensagem de Carlos Pastorino. Beatriz Costa, muito obrigado, ela colocou 200. E veja bem, quando eu falo Beatriz Costa, eu estou falando para mim mesmo, né? Porquanto há 2 olhos, 2 ouvidos, até a Lívia que retornou. Então, a todos os irmãos. Beatriz. Minha irmã, a morte não existe. Ela não existe. Se você perdeu um ente querido, não se desespere. Tenha certeza de que ele não morreu. Apenas mudou de estado e, mais cedo ou mais tarde, você o irá novamente encontrar. Não dê a ele, pois, a decepção de querer fugir da luta, de desesperar-se. Não pretenda ser superior a Deus. Aceite o que Deus determinou em sua sabedoria e será imensamente feliz. Ontem estávamos na federação e estávamos estudando
mediunidade, tinha o Livro dos Espíritos anterior, posteriormente mediunidade. E lá, um dos questionamentos que estudávamos falava a reencarnação, ela interrompe, ela acaba, ela obsta os laços familiares? Porque os nossos detratores, ou as pessoas que não creem, não acreditam em reencarnação, entendem que, por termos outra família, nascermos como filho, como pais, termos outros familiares, entendem eles que rompem os laços familiares. Mas não. A unicidade da inexistência é essa sim que rompe os laços familiares. Porque a igreja, a filosofia ou a doutrina que acredita na unicidade da existência advoga o princípio que vamos para o céu, para o inferno, para o purgatório, vamos, Lívia, para um lugar conforme aqui o que obramos, o que fizemos. Se fizemos coisas benéficas, se distanciamos da virtude e aproximamos do vício, consequentemente, vamos ser, entre aspas, punidos por essa nossa ação. O plantio, ele é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então, minha irmã, a sua mensagem, a mensagem número 200, relativamente à morte, o desencarne, o passar desta para outra existência, não é caracterizada como morte. Hamilton Santos e Ligeirinho, Hamilton Santos, seja bem-vindo, Ligeirinho, bom retorno. Muito bom, meus irmãos. Então aí vimos a mensagem, participe pela mesma forma, seja bem-vindo à Sala Luz. Então, como está no texto, nós vamos hoje estudar relativamente essa quinta obra de Kardec. Na verdade, Kardec, em vida, ele escreveu 25 obras, como Hipólito Leon Denisard Rivail. E como Kardec, ele escreveu 26 obras espíritas, sendo a Revista Espírita, desde 1858 até 1869, constituída de 136 volumes. Volumes? Não, 136 revistas. Então, Kardec, em termos de obras espíritas, escreveu 26. E como professor Rivail, escreveu 25 obras. Nós estamos estudando a quinta obra. E o Livro dos Espíritos começa falando da criação, o que é Deus, o que constitui o universo, né? De que o mesmo é formado, o que são espíritos, né? O que é o pré-espírito, enfim. Da criação surgiu esta obra a qual estamos estudando no momento. Interessante que a maioria das filosofias espíritas, doutrina, ou mesmo nos centros espíritas, é uma obra pouco estudada. Como aqui está o Simba, e certa vez, ele nos... não em termos de crítica, uma crítica, e falou, olha, irmão X, na sua sala não estuda duas obras, que é o Espiritismo e obras póstumas. A partir de conversarmos com ele, a nossa sala estuda essas 7 obras ditas mais importantes. Então, todas são extremamente importantes. As ditas básicas, né, aquelas 5, acrescidas do que é o Espiritismo, que foi a segunda obra, e a última obra, editada 21 anos após a morte de Kardec, por liberação da sua esposa, Amélie Gabi, né, denominada Gabi, e uma série de colaboradores amigos de Kardec que pudemos ler o que foi editado em obras póstumas, mas tudo com anotações do próprio Kardec. Alentejano, seja bem-vindo, muita luz e paz. Hoje vamos estudar cura. Antes de falarmos da cura propriamente dito, oportuno se faz, meus irmãos admiradores da doutrina espírita, falarmos um pouco sobre fluidos. O que são fluidos?
Veja que eu estou pronunciando, eu não sei se a palavra é proparoxita, mas a pronúncia certa é fluidos. Vários espíritas, o espiritista, a pronuncia fluido. Fluido é outro substantivo, mas é um gás que se coloca no isqueiro, é um fluido que você coloca no freio do carro. O fluido é alguma coisa etérea e tudo que é material advém do próprio fluido. E cada mundo tem um fluido específico. Jess, 83, seja bem-vindo. Cada mundo tem um fluido específico. E nós não sabemos a constituição de Deus e do Espírito propriamente dito. Não sabemos o que foi formado e como foi formado o Espírito, mas a sua constituição, a sua roupagem física, o perispírito, a parte perispirítica, ou seja, aquilo que envolve, que veio do fluido, esse sim é a espiritualidade através dos questionamentos formulados por Kardec, aí já ficou caracterizado. Então, o fluido é uma semimatéria que constitui todas as outras matérias. Este notebook, esse guarda-roupa, o nosso espírito, quando a gente fala nosso, a gente tem que colocar duas aspas, porquanto nós não temos espírito, nós somos espírito. Lívia diz, nunca havia pensado nisso, mas quando eu falo de merecimento, eu me refiro ao senso de justiça e ao fato de Deus ser justo conosco em tempo integral. Eu não vi o questionamento anterior, sabe, Lívia? Mas com certeza nós responderemos. Então, o fluido magnético, ele é como, vamos dizer, o nosso fluido vital. No processo de cura, porque na verdade quem sente, quem sofre a doença em si, está no espírito. Evidentemente que este o transfere ao perispírito. Quando você toma um remédio alopático ou homeopático, o seu corpo é sensibilizado, mas a doença está no perispírito, que na verdade é o espírito, porque não existe espírito sem perispírito propriamente dito. A área de texto, eu não vi, viu, meus irmãos? Eu não vi esse questionamento do Arnaldo e da minha querida Lívia. Então, no momento que processa uma cura, você está curando os málidos do perispírito. Então, na verdade, e Kardec formulou o seguinte: quando começa a reencarnação, ou a encarnação propriamente dita? É bom que também contextualizamos. A encarnação, ela não se processa abruptamente. Quando, então, através do próprio fluido, existe átomo. Os átomos, pela sua congregação, forma-se a molécula. A molécula, através da sua congregação, através do seu ajuntamento, célula. A célula, os órgãos, os corpos. E a espiritualidade, disse a Kardec, que quando, da concepção propriamente dita, ali já tem células, o óvulo, ou o espermatozoide ligado ao óvulo, vira uma célula ovo, e aí, pelas multiplicações sucessivas, ali o perispírito, o espírito já liga através do perispírito à medida que vai evoluindo esse ser, esse feto. Fraxer, seja bem-vindo, 23, paz e luz. À medida que vai evoluindo, e vai evoluindo até os 3 anos, o espírito não está acoplado, 3, 4 anos, porquanto a formação celular não está completa, sobretudo no que refere aos neurônios.
Então, quando se diz, ou quando a própria doutrina orienta para que não façamos sexo, não durmamos no mesmo quarto que uma criança pequena, porque ali tem um espírito e esse espírito age como adulto, porquanto ainda não pode obrar per si e por si, vez que a criança não tem a configuração e já não é independente. Então, pelos 4 anos, 4 anos e meio, vai de 3,5 a 4 anos, há o acoplamento efetivo do espírito. Fernando P.O.A., seja bem-vindo, muita paz. Então, há a encarnação propriamente dita. Então, de 3 anos e meio, 4 aos 7 anos, o espírito vive como uma criança, efetivamente. Há aquelas manifestações mediúnicas, tudo. Muitas vezes os pais observam crianças brincando, crianças de uma certa forma interagindo com pessoas, e a mãe e o pai, que besteira, fulano, que besteira, Marcos, Vinícius ou qualquer outro, né? Que besteira. Mas ali ela é uma criança, para consagrar a reencarnação a partir dos 7 anos, que os 7 anos está formado. Pois bem, curas. As curas vêm do fluido ou dos fluidos os quais falamos anteriormente. Há pessoas que, pela sua potencialidade em termos de fluido, tão somente pela imposição das mãos e de uma maneira quase automática transfere o magnetismo à pessoa a ser curada, e aquela pessoa fica boa quase que automaticamente. Isso Jesus fazia constantemente. Tem aqui no Brasil, e vocês conhecem, já viu falar vários casos em que a pessoa processa essas curas assim, muito automaticamente. E é uma mediunidade que pode ser desenvolvida. Ela pode ser desenvolvida através da qualidade do próprio médium. Através da qualidade do próprio médium. Ou seja, aquele médium voltado ao bem, aquela pessoa que é um homem de bem, que tem virtudes, que tem comportamentos dadivosos, essa pessoa pode, naturalmente, ser um bom médium de cura. Porque a mediunidade, meus irmãos, independe, ligeirinho, bom retorno, independe da característica ou da moral, do médium, né? Independe da moral do médium, mas a sua utilização propriamente dita, sim. Então, o fato mediúnico, a mediunidade não depende, mas o fato mediúnico, que é a utilização da mediunidade, essa sim, depende da moralidade. E eu diria isso, e certa feita, lá na própria federação, um amigo fazendo uma pequena palestra, e ele deu um exemplo que eu achei interessante. Evidentemente que ele também deve ter modelado isso de outra pessoa ou lido. Que a mediunidade ela é como um cano. Se você tem uma caixa d'água e essa caixa d'água está suja, a hora que você abre a torneira, a tendência é normal que a água vai saindo suja. Mas você deixa a torneira aberta, aos poucos vai limpando até sair totalmente a água suja e passa a sair da água limpa. Essa sim, essa última já é potável. Assim é a mediunidade. Pela sua utilização, pelo seu uso, ela vai, pelo exercício, pela educação, ela vai purificando. E mediunidade, meus irmãos, é para ser utilizada, sobretudo, a você próprio, constituindo na sua própria evolução e a ajuda aos demais irmãos, sobretudo ao próximo, né? Amai Deus sobre todas as pessoas e o próximo como a você mesmo. Jesus, entre essas duas leis, ele disse para o sacerdote e, de uma certa forma, sintetizou as leis mosaicas. Então, a mediunidade, ela funciona como cura. A cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã, uma molécula doente, por outra molécula, que nós falamos que a molécula nada mais é do que
a soma, a constituição de átomo, sãos, né? Então, nada mais é do que a substituição de uma molécula doente por uma molécula. Isso é feito de duas formas, sobretudo. E quando você vai ao centro e você recebe passes, dito por médio passista, não precisa ser médio para aplicar passes. Kardec, antes de iniciar os seus estudos na doutrina dos espíritos, ele trabalhou por 31 anos como magnetista. E o magnetismo é a transferência, são as transferências desses fluidos magnéticos. E ele pode ser a transferência do próprio médium, né? De você mesmo para o paciente, e pode haver a conjugação ou a conjunção do fluido espiritual juntamente com o do médium. Então, quando eu coloco as mãos, quando nós se predispusemos a aplicar um passe, pode estar você emitindo esse fluido magnético de você mesmo, do espírito ou dos espíritos, e a associação que a gente chama de medianímico. Jaque, bom retorno. Seja bem-vindo. Então, isso aí, e eu quando estou com a janela fechada, eu não recebo aqueles benefícios. O espírito precisa querer, e eu, na condição de paciente, recebedor desses passes anímicos, medianímicos, né, do médio e do espírito, propriamente dito, preciso querer. Isso tudo depende do merecimento, conforme o Arnaldo, e a Lívia estava conversando há pouco instante. O Arnaldo está aí? Não, parece que saiu. Ele estava conversando há pouco instante com a Lívia, depende desse merecimento. Muito bem. O poder curativo está, pois, diz Kardec, na razão direta da pureza da substância inoculada. Veja bem nosso exemplo da caixa d'água. Você abre a torneira, se a água estiver suja ou se a caixa está suja, você vai receber naturalmente, em primeiro lugar, aquela água suja. Vai purificando, vai limpando até. Isso é a mediunidade, pela mesma forma. Eu, na condição de médio, Sil, na condição de médio, Flor do Lácio, por exemplo, pode, num determinado processo de nossa vida, e nós estamos ministrando passo, ou seja, transferindo fluidos magnéticos para se processar uma cura, dado as nossas evoluções e o nosso proceder em termos de moral aqui na Terra ainda não ser bem, ou não sermos homens de bem, vamos dizer assim, nós somos aquele cano, aquela caixa que está impura, que está suja. Mas gradualmente e consequentemente essa água vai limpando. E no caso específico, no exemplo colocado, através de quê? Através da prática do bem, do amor, da caridade, em distanciando-nos, Silvia Camargo e Flor do Lácio, todos, né? Isso aqui é simplesmente um exemplo, distanciando dos vícios, voltando à virtude, ou seja, sermos um homem de bem. Sermos homens de bem, né? São extremamente variados os efeitos da ação fluídica sobre os doentes, de acordo com a circunstância. Algumas vezes se processa a cura de maneira rápida, tá, como falamos, maneira muito rápida. Outras vezes é de forma lenta. Porque eu, em primeiro lugar, preciso querer ser curado. Eu tenho que abrir as portas para a recepção desses fluidos magnéticos que processará a cura no meu perispírito, que, na verdade, influenciará o espírito. Osmar Francisco, seja bem-vindo, meu irmão. E é extraordinário, sabe, Jacques? É extraordinário e até porque Kardec, em A Gênese, eu já estava muito maduro
relativamente aos estudos, já tinha passado muita coisa na parte laboratorial que eram as revistas espíritas. O que ocorria? Quando tinha alguma coisa nova, ele jogava, não de maneira irresponsável, quando ele mesmo recebia de algum irmão de alguma outra cidade, ele jogava no laboratório. Que laboratório é esse? Revista Espírita. E aí ele via a ressonância, o que se propagava, o que, de uma certa forma, ocorria com aquele assunto, e ele debatia. E muitas vezes, quando o assunto era assim, de uma polêmica mais envolvente, ele levava a apreciação, né, do tal seu Conselho Universal dos Espíritos, né, CUE, Conselho Universal dos Espíritos, que nada mais era do que pegava um ou vários médios em vários locais e submetia a esse Conselho Universal dos Espíritos, que compunha a própria universalidade ou a própria pleiade que constituía o Espírito de verdade. E há também alguma teoria dentro do movimento espírita que eu não a desprezo, que Kardec fazia parte dessa pleiade de Espírito verdade, entretanto veio antecipadamente com essa missão, ou com esse propósito da codificação da nossa doutrina. Mas ele poderia muito bem falir, ele poderia muito bem não levar a cabo essa missão, a qual mesmo no plano errático e através do planejamento reencarnatório e orientação de espíritos de luz, não, vamos dizer assim, não ser exitoso nessa prova. Mas aí ele formulou esse questionamento ao Espírito Verdade. Ora, se eu fraquejar, se eu falir, se eu morrer, se, enfim, as coisas não sucederem conforme eu planejei, o que ocorre com a minha missão? A espiritualidade falou de uma forma concisa e direta, não. A providência divina será cumprida. Ela será cumprida. Então, no caso em específico, como estava vendo, essas curas se processam através da transferência de fluido magnético do doador para o receptor. E isso tudo mediante o quê? Mediante a nossa, o nosso merecimento, a nossa vontade, enfim, aquilo que efetivamente foi determinado. Mas se por outra estivermos com uma doença extremamente grave, uma doença que aquilo naquele momento a gente acha que é até uma injustiça divina, mas com o passar dos anos vamos verificar que foi extraordinário, porque houve a correção de rumo, a correção de rota dado àquela doença. Então a gente deve sofrer com resignação. Devemos sofrer com resignação. Como está no texto também, transfigurações. Quem transfigura, meus irmãos, é o perispírito. Para nós, o perispírito, na verdade, o perispírito que envolve o espírito, que dá a forma física, né? Para nós, o perispírito, no seu estado normal, é invisível. Mas o espírito, pode alterá-lo molecularmente e o mesmo haver a materialização propriamente dita. E numa reunião estando 5, 10, 15 pessoas, não importa o número, o espírito pode fazer-se visto por 1, 2 ou mais pessoas que estão ali na reunião, mas todo o conjunto de pessoas, se o espírito não quiser, pode não aparecer, aquelas outras pessoas não ver. Ou seja, numa determinada reunião de 10, 15 pessoas, o espírito pode muito bem aparecer para 3, 4 ou 5 pessoas e as demais não vivem. E esta aparência física pode haver um desdobramento e haver uma materialização através do plasma, do ectoplasma, e haver concretude na matéria, ou seja, você pegar igual eu estou pegando nesse momento aqui na tela do computador. Fica
fica concreto, fica, né? Conforme o grau de condensação do fluido perispirítico, a aparição é às vezes vaga e vaporosa. Você pode vê-lo assim como um fantasma, mas conforme a própria constituição é forte, é firme, você vê como a gente está vendo. Eu estou, digamos, nós numa reunião, a gente vê perfeitamente os espíritos. É de notar que as aparições tangíveis só têm da matéria uma aparência, porque o que ocorre com essas aparições? Tem uma vida fictícia, uma vida momentânea, não é uma vida duradoura. Então, o espírito vivifica, ou através do seu perispírito, dá uma vida momentânea, aquilo que efetivamente ele quer dar, ou ele mesmo em aparecer, mas aquilo é factício, é uma vida momentânea. Então ele não aparece, ele não fica ali, toma o lugar do encarnado, isso não ocorre. Ademais, denota sempre em suas atitudes qualquer coisa de estranho e de insólito, que deriva ao mesmo tempo da materialidade e espiritualidade. Porque quando a gente tem a oportunidade de ver ou deparar com alguma dessas aparições, você observa, o seu olhar não está assim vivificado, a sua expressão facial não é como se eu olho para você e você olha para mim, né? Uma vida material. Você vê alguma coisa distante. Isso a própria espiritualidade fala para Kardec. E diz também que, sendo mesmo o perispírito assim dos encarnados, né? Quem faz a materialização, porque o espírito nós não sabemos a sua origem, nós falamos no início do estudo, quem faz essa materialização é o envoltório, é o perispírito. E como nós encarnados somos espírito e também temos perispírito, o nosso espírito, em desdobramento, pode naturalmente aparecer a outras pessoas em determinado local. É o que chamamos dupla vista, né? Isso é perfeitamente verossímil, verdadeiro. Assim opera as transfigurações, que refletem sempre a qualidade dos sentimentos predominantes do espírito. Então o espírito, ele precisa querer. Ele precisa, e não é só querer, ele precisa querer, ter o merecimento e, acima de tudo, ter a autorização da divina providência para processar, né? Para processar essa aparição. Manifestações físicas. As manifestações físicas também decorrem do mesmo processo, meus irmãos. As manifestações físicas, e finalizando os nossos estudos, né, com a manifestação física, decorre do mesmo processo perispirítico. Então, o espírito, ao movimentar uma cadeira, ao pegar um objeto, transportar de um lado A para B, ele não pega igual nós, espíritos encarnados, espírito na carne, pega aquele telefone, pega aquela cadeira, né, e transportamos de um lado para o outro. O espírito envolve através do seu fluido, e vimos nos estudos anteriormente que o fluido, ele está no perispírito, envolve aquele objeto, anula o poder de gravidade e transporta de um lugar para outro. Veja bem, transporta, anulando, pode inclusive tornar invisível, mas não ocorre, isso tem um capítulo específico no Livro dos Médiuns, não ocorre você adentrar com um objeto num cômodo extremamente fechado, porque senão haveria desagregação de matéria. Erasto nos explica isso muito bem. Muito embora, se você pegar Bozano, Leon Denis, a experiência dos mesmos falando de adentrar com objetos, por exemplo, você colocar um piano dentro de uma sala extremamente fechada, um cofre, alguma coisa assim. Kardec formulando esse questionamento, Erasto explicou. Um determinado espírito lá, falando que isso era possível, e Erasto explicou, olha, não há desagregação de matéria. Pode, naturalmente, nós, com os fluidos, formar o piano aqui dentro desse cômodo fechado, formar um carro, constituir um objeto.
mas não há desagregação de matéria. E cientificamente faz-se correto essa afirmação, meus irmãos, porque se houver uma desagregação de matéria, há uma fusão de átomo, por consequência, há uma explosão atômica. Porque você vai misturar átomo, a desagregação de matéria. E Erasto lá fala: dos objetos que aqui constituímos, sim, podemos fazer um carro, podemos fazer, naquela época não tinha carro ainda, né? Pode fazer um piano, pode fazer qualquer objeto, mas constituído aqui dentro. No espírito ele não adentra com aquele objeto, porque senão, repetimos, haveria desagregação de matéria. O general Rocha Lima tem um estudo relativo à aceleração dos tempos para explicar tal fenômeno. É evidente, tem, né, Simba? Bosano fala muito nisso aí, mas a própria física, e o Simba é um físico, se eu tá aqui esse guarda-roupa, se eu pegar este ventilador ou ar-condicionado, adentrar um ou outro, há uma desagregação de matéria, e você vai misturar átomos. Misturando átomos, há uma fusão nuclear. E havendo a fusão nuclear, pode haver uma explosão atômica. Então, quando Erasto assim explica, é muito racional, eu acho muito racional. Quando uma mesa se destaca do chão ou flutua, na verdade, a espiritualidade fala, não é que os espíritos pegam igual nós pegamos, e assim falamos, né? Eles envolvem, elimina a gravidade, e eles dizem que podem levantar, suspender uma mesa como uma cadeira ou alguma coisa pesada do tamanho do objeto. Não, evidentemente vai necessitar de mais fluido. Por quê? Precisa-se do fluido animalizado, o fluido do médium, até a mau grado desse, ou seja, sem a vontade desse, e o fluido espiritual. Essa envolvência, e pela mesma forma, essas manifestações físicas da tipologia que seja o som numa parede, o barulho, é também através da direção ou direcionamento desses fluidos, como se fosse um facho ali na parede, e há movimentação. Som de tambor, som de pancada, som de alguma coisa. Nada, porém, apresenta esse fenômeno de mais maravilhoso, assim, de coisa estupefata. É um fenômeno normal. E através dos fluidos, a nossa doutrina, ela não é que admite milagres. Porque Deus não faria milagres porquanto estava derrogando uma de suas leis. E Ele, como é soberanamente perfeito, bom, justo, onipotente, poderoso, vamos dizer, tudo que ele fez é perfeito. Então, se ele, num segundo momento, admitisse ou propusesse essa área, ou seja, a feitura, a confecção de um milagre, ele estava derrogando uma das suas próprias leis. E como tudo que ele fez é perfeito, por consequência, concomitantemente, não há milagre. O Espiritismo explica sobre, à luz dos fenômenos, esses fenômenos dito milagre, por exemplo, transformação de água em vinho, a ressurreição de Lázaro, andar sobre as águas, etc., essas curas todinhas, transfiguração, tudo pelos fluidos magnéticos, que vamos estudar nessa própria obra, uma vez que é mais na sua parte final. E assim sendo, meus irmãos, eu lhes perguntaria, alguém gostaria de fazer um acréscimo, um comentário, um questionamento? Porque, e dentro do nosso tempo, aquilo que nós propusemos para fazer os estudos. Então, não havendo, muito bem, meu colega Silvio, não havendo alguém para algum questionamento, eu lhes pergunto, algum dos irmãos presentes aqui gostaria de fazer a nossa prece final? O nosso encerramento? E não havendo, eu pessoalmente farei a prece final. E as pessoas que quiserem, como hoje falamos de fluido, falando de transferência magnética de fluido de nós, espíritos na carne e do espírito encarnado, peguem
um copo d'água, e se não quiser pegar agora, não tem problema, não tem importância, porque através do seu pensamento há a magnetização, a mesma coisa, então faremos uma prece. Ó meu bom Deus, amado Mestre Jesus e toda a espiritualidade que nos deu suporte nesse estudo de hoje, inspirando-nos, intuindo e nos direcionando o que falar, como falar e a hora certa de dizer. Que nós, meus irmãos, sejamos melhores do que ontem e através do bem proceder, sejamos amanhã melhor do que hoje. Porque o verdadeiro espírita, ou espírita na sua acepção comum do termo, é aquele que combate diariamente as suas más tendências, procurando aparar as arestas e melhorando gradualmente. Não é aquela pessoa perfeita, pura e amorosa. A nossa doutrina, como Kardec mesmo assim o diz, é para aquelas pessoas que efetivamente precisam, aquelas pessoas que estão doentes. Existem médicos? Não para o são, para o doente. E assim Jesus disse: vá e dissemina a nossa doutrina, pois quando a nossa doutrina estiver totalmente disseminada, aí sim será os finais dos tempos. Foi a última palavra que ele disse antes da ascensão propriamente dita. Isso ele disse como Espírito. E seria o final dos tempos? O final do tempo de prova e expiação, porquanto adentraríamos no mundo de regeneração, ou seja, o mundo onde o bem e o mal são iguais. Então, hoje existe mais mal do que bem. Amado Mestre Jesus, concedei que a espiritualidade, sobretudo aos nossos padrinhos em espírito, Chico Xavier e Maria Santíssima, vossa mãe, Senhor Jesus, fluidifique a água constante do copo que alguns irmãos colocaram. E se não colocaram, não há problema, posteriormente aos nossos estudos, pegue esta água, mentalize por 4 ou 5 segundos que a espiritualidade que está aqui e não tem espaço, está aqui, está aí ao mesmo tempo, vai promover fluidicamente e magneticamente mudar a estrutura molecular da água e a mesma servirá como um bálsamo, como um remédio, né? Como um elemento que vai debelar esses males, tanto físico como espiritual. E você, posteriormente, tome essa água com muita fé, porque dentro do seu merecimento, dentro da vontade dos obreiros que nos assistem aqui, você, com certeza, sentirá bem melhor. E pode, inclusive, fornecer essa água a outras pessoas, porque o estudo de hoje foi relativamente à cura e nós, de uma certa forma, vimos como o magnetismo, o magneto, a transferência de fluido animal ou mesmo espiritual pode processar a cura. Muita luz, muita paz e que Deus continua nos ajudando. Meus irmãos, um abraço de várias voltas. Eu vou colocar aqui agora, que assim seja, eu vou colocar uma música e vamos saindo tranquilamente. Então, muita luz, muita paz. Eu quero lhes dizer que na próxima sexta-feira, a nossa amiga fraterna, ela vai fazer os estudos. É tempo de mudança, é tempo de mudanças dentro da área de psicologia. Então ela falar, onde nós convidamos, inclusive, Silvio, eu gostaria você encontrando, você reforça com ele. Um abração a todos, muita luz e muita paz.
Thank you.